Queridos companheiros, uma boa noite para todos. Que Jesus esteja conosco em mais essa jornada. Primeiramente, agradecemos a Deus, Jesus, essa oportunidade, aos amigos espirituais que sempre estão conosco nessa caminhada, nessa jornada de amor, de paz, de renovação, onde os nossos corações cada vez mais abertos, entrelaçados com todos vocês, nesses dias difíceis, mas que na verdade são fáceis. São situações para nos testar, para que possamos entender a nossa verdadeira vida. Por isso que mais um dia de trabalho, nós estamos na sexta-feira, o trabalho de tratamento espiritual, onde muitos irmãos estão inscritos já, que passaram por entrevistas e que, devido à pandemia, nós não podemos estar presencial, mas estamos aqui nessa live, como também nos outros dias, segunda e quarta-feira, nos trabalhos públicos, que os irmãos têm trazido também consolações para todos nós. E convidamos a todos nesse momento para as nossas mentes, os nossos pensamentos, as nossas vibrações em Jesus, em benefício de todo o trabalho, em benefício desses irmãos que estão em tratamentos e os que não estão em tratamentos, mas que também estão na mesma faixa de sintonia e vão também pegar esses fluidos benéficos que vai de encontro aos nossos sentidos, nossos interior, as nossas mazelas, as nossas dores, as nossas decepções, para que possamos estar mais calmos, tolerantes com a vida, com os companheiros, nos nossos serviços, trabalhos, nos nossos lares, nossos filhos, e assim a gente vai. Então vamos iniciar a nossa reunião, fazendo a nossa prece inicial. Jesus amado, mais uma vez estamos aqui com a sua presença divina em todos os lares, em todas as famílias que têm sede, que têm fome da justiça, e aqueles também que já conseguiram o caminho da evolução, o entendimento e a compreensão da lei divina, a compreensão de Deus, da sua justiça, do teu amor. Possamos mais uma vez unidos em pensamentos, nas lições, no que Jesus sempre trouxe para nós, essas bênçãos, esse conforto que possa iluminar não somente os encarnados, mas também os nossos irmãozinhos desencarnados, que convivem conosco no dia a dia, nas suas lutas, nas suas dores, nas suas buscas. Que esses irmãozinhos são nossos irmãos mesmo, não é porque desencarnado é algo que vem de longe, não. São nossos irmãos, a nossa intimidade como nós. A oportunidade que estamos aqui encarnados, eles estão no mundo espiritual. Amanhã inverteremos as posições. Então somos uma família muito grande, uma família entrosada, que um ajuda o outro. É pensando assim, Senhor, que nesse momento iniciamos a nossa humilde reunião, o nosso humilde estudo desta noite de hoje. Que Deus nos abençoe. Bem, o nosso estudo de hoje é um estudo, aliás, não só de hoje, mas do mês inteiro, no mês de maio, é sobre as bem-aventuranças. E hoje nós vamos falar sobre bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão
fartos. Sede e fome, não é isso? Bem-aventurados que têm fome e sede. É uma coisa que nós devemos questionar: que sede é essa, que fome é esta? E que bem-aventurados são esses? Para ter justiça, é preciso ter fome, para ter sede. Vamos refletir para depois fecharmos a questão. Todos nós estamos a caminho da evolução. Todos nós lutamos, crescemos, estudamos, encaramos a nossa vida evolutiva nos enfrentamentos que parecem difíceis, mas que na verdade são um enfrentamento de luta, de sacrifício. Porque você sair de uma situação que já sabe, que já conhece, para uma outra mais elevada, você tem que subir um degrau a mais. Esse degrau a mais exige renúncia. Renúncia de muitas coisas. Renúncia do meu conforto, da minha vida normal, da vida que eu gosto, da vida que eu levo, do meu estágio de conforto aqui na Terra. Vou ter que deixar meu conforto para crescer, para ceder, para ser mais humildes. Não é fácil, meus irmãos. A elevação tem um custo alto. É o custo do esforço, é o custo da vontade, é o custo da luta. Mas até chegarmos lá parece difícil. Mas depois que chegamos lá, nós não queremos voltar mais. Então tudo compensa. Aí você pensa assim: não, mas eu deixar minha vida fácil, minha vida de passeios, minha vida disso, daquilo, para pensar nos outros, para pensar em pessoas difíceis, para pensar nas pessoas que matam, que roubam. Parece constrangedor, mas não é. Isso é entendimento com relação à lei divina. Com a evolução, com essa faixa de evolução, nós crescendo, com o nosso crescimento, já há muitos dos nossos irmãos, olha bem, não estamos falando dos que têm fome ainda, mas os que, desprendendo-se das preocupações em face da verdade, em face da lei, em face do entendimento da lei, da justiça, esse desprendimento, veja bem, o nosso desprendimento com a lei é uma coisa difícil, mas a pessoa que desprende dessas preocupações, porque nós somos preocupados com a lei. Eu tenho preocupação porque a lei não fez isso comigo ou não fez com o outro. Não é isso? Às vezes nós temos essa preocupação: será que alguém está me vendo? Será que a lei está me vendo? Será que a lei está me entendendo? Essa pessoa não está num estágio evolutivo ainda. Ela está num estágio de inferioridade. Mas a pessoa que desprende disso, dessas preocupações perante a lei, não tem um problema, não está preocupada com a lei, se a lei vai dizer isso ou dizer aquilo, ela não está um pouco preocupada com isso. Ela está ali porque ela está aproximando de Deus. Quando ela está em esse desprendimento da lei, ela está pensando em Deus. Ela está acreditando em Deus. Quem não está com esse desprendimento, ou seja, está preso à lei, é porque a lei é isso, a lei é aquilo, a lei foi injusta comigo, significa que ele está num nível mais baixo. Quando ele desprende dessas leis, e ele não está preocupado com essas leis, ele está numa fase evolutiva. Então, o que acontece com isso? Observam com felicidade a faixa do amor, as faixas do amor
que existem por todos os cantos, todos os lados, esse amor do Criador, esse amor do nosso sentimento perante o Criador, esse pensamento que vai de encontro em nossos corações, que, sem sombra de dúvida, é a justiça na sua maior grandeza. Por que é a justiça sua maior grandeza? Porque, na verdade, dá a cada um aquilo que tem, aquilo que merece. E tudo que nós merecemos, nós não sabemos. E o indivíduo que já está nessa faixa de evolução, com toda certeza, ele não tem essa preocupação se está passando por dor, por decepção. Ele abraça tudo com amor, com carinho. Essas são as faixas do amor. Nós passando pelas dores, pelas privações, tudo isso que está acontecendo conosco é entendimento, é compreensão. Na verdade, nós temos dificuldade de amar, porque nós somos egoístas. Nós queremos a coisa para nós. Nós temos dificuldade de ver as outras pessoas felizes, porque eu gostaria de estar com aquela felicidade. Eu estou atrelado a esse passado meu, esse egoísmo de longas datas, desde a época da minha criação, e até hoje carrego isso comigo. Então, todos nós que sofremos e que entendemos essas condições, que não é um sofrimento, isso seria uma causa justa, porque nós temos que diferenciar aqui a justiça divina da justiça dos homens. Como entendemos a justiça dos homens, ela é feita de acordo com a nossa época de vivência na Terra. Então, até pouco tempo, nós tivemos a lei da abolição da escravatura. Tinham homens com direito de propriedade de outros homens, e a justiça apoiava isso. Com o tempo, com a evolução, isso foi passando, a justiça não concordou com isso mais. Isso não é normal. Na época de Cristo, a mulher adúltera, as mulheres e quem cometia o adultério eram apedrejados em praça pública até a morte. E ali todos morriam pela justiça. A justiça concedia isso. Então a justiça dos homens está na mesma linha da justiça de Deus, com a diferença que ela está bem mais atrás. A justiça de Deus ela é perfeita, a dos homens vai aperfeiçoando lentamente de acordo com a época de vivência. Então, nessa época, lá quando todo mundo apedrejava a mulher, tinha as pessoas certas que estavam ali para averiguar tudo certinho, então a justiça aprovava isso. Até pouco tempo, a mulher era dependente do homem. Hoje nós temos a liberdade da mulher, a mulher com os direitos normais do homem. Quer dizer, se aproximou da justiça divina. E tem muito mais coisas para o futuro que nós não sabemos o que a justiça da terra vai mudar. Porque ela é de acordo com a época dos homens e ela atua corretamente de acordo com a necessidade dos homens de hoje. Mas a justiça divina, ela é mais ampla. A justiça divina, ela não é material. A justiça de Deus é natural. Não tem uma pessoa aqui ou outra para avaliar essa justiça divina. Ela está em tudo, como o cair de uma cachoeira, como todas as leis da física, da química, é uma coisa natural que acontece, que se eu merecer eu vou ter. Só isso diz tudo. Não precisa de uma avaliação Beltrano ou Ciclano para saber se você merece isso ou aquilo. A sua própria consciência,
O seu próprio interior vai ditando essas regras do seu merecimento que você tem. Então, essas pessoas que nós estamos falando aqui, os que têm esse desprendimento dessa preocupação em face da lei, né? E se você tem essa despreocupação, esse desprendimento, dessa preocupação, é porque você cresceu. Você está tranquilo, você está calmo, você está alegre. Você não está preocupado se hoje você está levando algum prejuízo. Porque você sabe, e acredita, e confia que a justiça divina está vendo tudo. Mas não vê com os olhos. Você está participando dessa justiça. É uma coisa natural que o homem não sabe explicar esse tipo de coisa, mas que ela existe em todos os cantos. Se você merece tal coisa, você vai receber. Se você não merece, você não vai receber. Então essa é a questão. O homem, quando ele se eleva, ele acredita em Deus. Quando a criatura se eleva mais ainda, ele tem mais aproximação com o Criador. E quanto mais corrompido nós somos, nós estamos distantes de Deus. Se nós estamos distantes de Deus, significa que eu faço a justiça. Eu tenho preocupação com a justiça. Eu quero fazer justiça com minhas mãos. Alguém tem que pagar por alguma coisa. Eu não posso levar prejuízo em nada. Esse é o grande problema da inferioridade. Então, quando nós ganhamos terreno na evolução, nós vamos também aceitando essas questões da justiça natural, da justiça de Deus, que eu não preciso me preocupar com isso. Se eu fiz coisas erradas no passado, eu posso fazer de tudo, mas eu vou sofrer as consequências. Porque eu semeei, eu plantei. É injusto, então, que eu semeei tanto e depois não colho nada? Então, esses milênios, essas vidas passadas que nós vivemos por aí, todas elas estão amontoadas nos meus dias atuais. Estão acumuladas. Então é a lei de causa e efeito que está em questão. Se você fez, se você provocou, com certeza isso é uma causa. Vai produzir, vai gerar um efeito. E esse efeito vai acontecer com toda segurança. Mas não como vingança, como a causa natural. É a justiça atuando. Então tem reservado aos que não têm conseguido ajustar-se ao bem, as pessoas que ainda não têm conseguido ajustar-se ao bem, quer dizer, cada vida, cada encarnação, ele foi errando, depois erro em cima de erros, aí não deu uma vida, tenta outra, não deu de novo, aí cresceu mais, e vem, nesses milênios, aí 2.000, 3.000 anos, ele vem acumulando, e hoje ele é um cara totalmente falido. Isso nós estamos dizendo assim, no tempo que ele foi trazendo até aqui. Aí ele reencarna num corpo bonito, saudável, sarado, como diz o termo. E ele está em todas as suas pompas, bonitão ou bonita por fora, mas por dentro entristecido, por dentro ferido, alma doente, alma contaminada. É por isso que nós vemos muitas pessoas, às vezes com condições assim aparentemente boas de vida, mas são tristes. São pessoas desesperadas. São pessoas procurando alguma coisa que não acha. Tem fome de alguma coisa. Tem sede de alguma coisa e não sabe explicar. Ah, se nós soubéssemos o que fomos no passado, que problemão seria. Aí vem essa caridade divina, nos dá uma encarnação com esquecimento do passado, para podermos, nesta vida,
fazer uma outra proposta de vida. Através de amigos, de companheiros, de novos estudos, dá esse tempo, sabe? E ele é importante. Por isso que nós não podemos sair correndo atrás de explicações do nosso passado. Nós vamos ficar aterrorizados muitas vezes por sabermos isso. É por isso que nós temos o esquecimento do passado, que é uma dádiva de Deus. Nós devemos respeitar muito. Então o que acontece? Essas coisas que vêm para nós transformam hoje em angústias, né? Em dores. Tem gente que dói de quanto é lado. Dói no corpo e dói na alma. Uma alma ferida. Ele não sabe explicar de onde que vem essa ferida. E tem gente angustiada por aí. Tudo que faz com angústia, entra na depressão, na solidão, tenta fazer alguma coisa, a ansiedade das coisas, de tentar alguma coisa, mas ela fica angustiada de querer que aconteça rápido, que a coisa não acontece e ela vai enfraquejando. E nós temos as pessoas com frustrações. Frustrada, tudo que ela faz não dá certo também. Tenta um negócio, não funciona. Tenta outro, não dá certo. E fica tentando aqui, tentando ali. Aí ele fala assim, essa é culpa dos espíritos. Coitado dos espíritos. Não pode receber essa culpa. Se eles atuam, porque nós abrimos a porta. Então o problema principal está em mim mesmo. Na minha mudança. Mas mudar esses milênios, mudar esse processo todo, de uma hora para outra, é impossível. Nós devemos ter calma, paciência, para encarar um novo tipo de enfrentamento. Então estas pessoas, esses que têm fome e sede de justiça, esse tipo de pessoa tem fome e sede de justiça. Por quê? São esses infelizes que vivem nessas vivências de hoje, que tentam anular um casamento mal construído, ou foi até bem construído, mas que de certa forma ele não vai conseguir. Então, moral da história, todos nós devemos entender que esta fome, esses infelizes, essas vivências, tudo isso que nós estamos vivendo hoje, na nossa vida atual, são coisas do nosso passado. E com certeza, nós vamos nessas reencarnações, nessa convivência com o marido, mulher, os filhos, existem pessoas que saem de casa para morar na rua, que não suporta o lar, não suporta a convivência familiar, prefere morar na rua. A gente pergunta, mas por que saiu de casa? Não dá mais. Eu sou mais feliz na rua. Não, mas vamos tentar. Não tem condição, não tem casa própria, tem isso, mas aqui está muito melhor. Fuga. Mas essas fugas estão somadas com os nossos problemas reencarnatórios. E vem tudo à tona agora. Então essas pessoas cansadas e saturadas estão por aqui, né? De convivência. As pessoas que estão assim, de certa forma, exaustas. Assim, olha, eu vou entregar os pontos. Eu já não consigo mais. Aí vem um pensamento de depressão, de dependência de algo, de suicídio. Sérios problemas que vão acontecendo com ela. E ela chega num ponto de levantar e sedenta e faminta mesmo, né? Assim, querendo alguma coisa, porque a pessoa, antes de fazer qualquer besteira, ela está procurando algo. Ela quer uma explicação do que está acontecendo com ela. Ela vai num lugar, vai no outro lugar, tenta uma coisa, tenta outra, bate a cabeça aqui, bate a cabeça ali, às vezes não consegue. E fica tentando melhorar através da cura, através de soluções miraculosas. Às vezes chegam nas religiões, não só na casa espírita, mas em outros credos religiosos, na intenção de fazer uma varredura, como se diz o outro. Isso não existe. De eliminar, de limpar,
de ficar bem. Isso não existe. Porque isso está construído no meu interior. Eu tenho que tirar isso de mim. Eu que tenho que tirar isso de mim. Então está faminto de valores que possam, de questões que possam, de certa forma, clareando o seu entendimento de vida. Olha só, isso aqui é a melhor caridade que possa ter. Quando a pessoa chega nesse ponto de procurar explicações sobre a vida, entendimento do que está acontecendo, e você passar o conhecimento para ela, ela mesma vai discernir, vai chegar a uma conclusão que está fazendo tudo errado. Porque ela tenta tudo de maneira tal qual a base é ela, os conhecimentos dela que ela tem, dessas somatórias todas. Então vai dar redundância. Sempre ela vai errar. Porque a base é ela mesma. Ela tem que mudar a base de raciocínio, a base de bom senso, de reflexão de vida, de conhecimento da vida. Se ela não mudar isso, ela vai continuar a sofrer. Olha, nós estamos no movimento espírita desde que eu nasci, com meu pai, na casa espírita, e eu tenho aprendido muito sobre isso. Tenho visitado muitas casas espíritas, que fazemos alguns estudos, e nessas casas espíritas, às vezes, encontramos pessoas de 40 anos atrás que passou pela nossa casa, que passou por outras. Tem 40, 50 anos que essa pessoa está procurando a melhor até hoje. Aí não dá certo num centro e vai para outro centro. Ah não, esse tipo de coisa não dá certo, eu vou naquele outro negócio ali. E vai pulando de galho em galho e fica a vida inteira tentando e não vai conseguir. Olhe para a pessoa, oi, você lembra de mim? Eu se lembro. Pois é, só. Eu estou aqui até hoje tentando a minha melhor, até hoje não consegui. Então, eu estou tentando, mas uma hora quem sabe dá certo, né? Eu disse, não, vai dar certo, vamos conversar, vai lá para a gente bater um papo. Olha, não existe nada melhor do que esse diálogo fraterno. Esse diálogo fraterno, quando sentamos com as pessoas que estão nesse poço de saturação, no poço de final, você troca as ideias na mente dela, do jeito que ela é, e vamos tentando levá-la de uma tal maneira que ela possa entender o que ela precisa fazer. Não adianta pedir para assistir só palestra, só isso aqui. Não, nós temos que conversar com elas. Isso é diálogo. É saber o posicionamento do indivíduo para saber como vamos fazer e ele reagir. Porque ele vai conversar na mesma linguagem nossa e nós vamos conversar na linguagem dele. Então a melhor caridade é o conhecimento. Sem conhecimento nada feito. Quando nós vamos a um lugar para trabalhar na assistência fraterna, fazer uma sopa, descascar batatinha, tomate. Quando nós estamos descascando um tomate perante outros companheiros, a nossa mente está viajando, está pensando, aquele tomate, aquelas casquinhas de batata, assim, eu estou fazendo aqui para outras pessoas. Isso vai entrando na nossa alma, sabe? Isso é uma coisa muito positiva, que nós começamos a ocupar a nossa mente em benefício do próximo. Às vezes essa sopa nem vai chegar lá, mas só o fato de você estar reunido com companheiros com a mesma ideia, com a mesma proposta de trabalho, isso é crescimento espiritual. Mas para fazer isso nós devemos estudar também. Não basta só fazer isto. Nós devemos estudar para entender a razão da nossa vida, para entender as leis reencarnacionistas. Por que nós estamos aqui? Para onde é que nós vamos? Por que eu nasci? Até onde eu vou? Aí depois vai morrer e não vai levar nada. Olha, isso tem que ter um sentido. Nós estamos em busca desse sentido. Se esses indivíduos se posicionarem os seus espíritos na direção de metas, propostas novas, objetivos novos, que não vai ser fácil, você vai ter que quebrar os paradigmas, você vai ter que analisar as suas questões, e já é difícil isso, você trabalhar esses milênios, mas você tem que começar. Se não começar, vai repetir mais uma encarnação.
na próxima outra e outras e outras. Então, queridos irmãos, esses são os famintos, os que têm sede de justiça. Às vezes nós procuramos essa explicação desse nosso comportamento, às vezes achamos que não merecemos tanto sofrimento. Se entendermos as nossas vidas passadas, o que nós fizemos, as probabilidades, nós vamos entender que a justiça está certa. A justiça está me dando uma condição de sofrimento, não como pagamento, mas como condição de você entender o que se deve fazer e posicionar novamente para a vida. Então, isso chama-se dar aquilo que você merece, aquilo que você tem. Então, você não sofre não é porque Deus quis. Você sofre porque você provocou. Isso é a lei de causa e efeito. Você provocou, aí a coisa acontece. Mas eu nunca fiz nada nessa vida. Mas e as outras encarnações? É isso que nós devemos refletir muito na nossa vida. Assim nós vamos crescer e evoluir muito mais do que nós pensamos. Então, naquele primeiro caso, nós voltando lá atrás, aqueles iniciais que já que não têm assim, essa preocupação com a lei, porque ele já acredita em Deus, ele acredita na justiça divina. Essa é a melhor condição, de observarmos a lei divina como aquela reguladora de todos nós, e a gente acreditar que ela está potente do nosso lado a todo instante nos nossos passos. Não precisamos preocupar se nós fomos lesados ou não fomos lesados, e que alguém tem que pagar por isso, e que não sei o que. Não, vamos esquecer tudo isso e deixa passar. Deixa passar, porque Deus, não é que Ele vai resolver. A sua lei é justa, contudo, se a pessoa, se está errado, com certeza vai renovar. A gente diz o seguinte: se eu fiz alguma coisa que não mereço, ela vai ser reposta imediatamente. A gente tem que ter calma e paciência. A gente quer que tudo se resolva na hora. Esse é o nosso grande problema. Vamos ter calma, paciência, tolerância. Aí, fechando, nós já estamos bem em cima da hora, porque eles serão fartos. O que é fartos? Se você chegar nesse ponto, você vai ter tudo com você, com tranquilidade, né? Você vai estar satisfeito, saciado, né? Você vai ter esse entendimento da justiça da mais alta expressão, esse acreditar, essa confiança, vamos dizer assim, na divina providência. Você vai viver tranquilo. Você não tem que ficar pedindo nada. Você vai ter que trabalhar, faz sua parte de consciência tranquila, seu dever cumprido, faz as coisas certas, que tudo vai dar certo. Porque as coisas que nós fazemos certas são nossas ações. Só que a lei dessas ações que é uma causa, quando eu faço alguma coisa é uma causa, com certeza, se é boa, os efeitos vão ser positivos também. Então, para não incorrermos em dificuldades com a lei, com a justiça, porque nós não temos débito, não é com as pessoas, é com a justiça. E quando nós temos esse débito com a justiça, ela vai te cobrar. E esse é que é o detalhe. Às vezes aquela pessoa que você fez o mal, ela já melhorou. E como é que você vai viver com ela? Se ela já melhorou, ela vai sempre te perdoar. Mas o seu débito é com a justiça divina. É por isso que devemos sempre pensar em fazer o bem. Sempre amar. Ame muito, porque Deus é amor, Deus é justiça, Deus é tudo. E quando nós fazemos tudo isso num só pensamento, nós estaremos com lucro ainda. Olha, quando fazemos justiça, abrimos com isso condições a que outros sejam junto conosco. Sentimos-nos como que alimentados. Quando você faz a justiça, quando você faz o bem, tá tudo beleza, você sente como se fosse uma alimentação espiritual. Isso é positivo. E quando você trabalha nessa alimentação espiritual positiva, você está numa onda mental positiva e vai aparecer outras ondas mentais positivas também. Então você vai só crescendo nesse âmbito. E você vai viver uma vida feliz, sem constrangimento,
sem depressão, sem humilhação, mas sendo humilde, que é diferente. Então, nós vamos por aí fazer o nosso crescimento, a nossa transformação moral, que é necessário para todos nós. E sem essa transformação vai ser impossível a gente sair desses problemas. Para sair dos problemas, temos que conhecermos a nós mesmos e fazer a nossa reforma íntima, que é o essencial. E com isso, quando há injustiça, experimentamos uma sensação de carência. Quando você provoca uma injustiça, aí você já fica com consciência pesada, né? Nossa, que foi? Tem alguma coisa errada acontecendo, não estou sentindo bem. É um caminho que nós nunca devemos seguir, a injustiça com os outros. Devemos ser alegres de ver a alegria do próximo e não tristes. Tem muita gente, quando o próximo está alegre e feliz, ele tem inveja e queria estar no lugar dele. Isso é uma coisa que jamais devemos pensar. Sermos alegres porque o outro cresceu. Sermos alegres, exercitarmos o amor com as pessoas que têm desamor, com as pessoas difíceis, com as pessoas que matam. Essas precisam de amor, essas precisam de carinho, porque para elas também é uma situação transitória. Elas não foram criadas assim e um dia elas vão ter que melhorar. É isso, meus irmãos. O nosso estudo fecha aqui. Que Jesus nos abençoe. E agora nós vamos passar para a nossa prece final, nossos agradecimentos. E é um momento que a minha água já está aqui. Queremos também que de vocês estão aí do lado, que essa fluidificação da água é fundamental para o nosso tratamento espiritual. Então, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, todos esses companheiros nossos estão com equipes fantásticas trabalhando nesse processo, visitando os lares de cada um, pacificando os lares, acalma os problemas que nós temos, nos amparando em todo sentido. Então, as pessoas, os nossos irmãozinhos que estão em tratamento espiritual, por favor, meus irmãos, nesse instante, intensifique com vocês as vibrações. Os médiuns que estão em casa, fazendo o papel de vibração, estão com vocês nesse instante. Que os nossos pensamentos são maiores que as nossas forças físicas. E os que estão nos assistindo possam fazer a mesma coisa. Que todos estão sendo visitados por equipes espirituais, amparando a cada filho, ao esposo, à esposa, todas as suas ambientações, os familiares diversos. Pedimos para todos os familiares, os que estão acamados, aprisionados. É o momento que a nossa mente vai à distância até o maior necessitado, por que não dizer nós? E é com isso, meus irmãos, que nós agradecemos a Jesus, a toda essa equipe espiritual que está conosco sob a jurisdição do Senhor. O nosso muito obrigado ao Pai Celestial, que temos certeza absoluta que Ele sabe da nossa vibração. Muito obrigado ao Pai Celestial. E obrigado a todos os irmãos pela paciência de estar conosco e que Jesus abençoe todos agora e sempre. Assim seja.